Todos sabemos que, a qualquer momento, muitos mísseis nucleares podem ser lançados, destruindo a vida na Terra como conhecemos. Para a maioria, isso não é algo em que pensamos muito. Provavelmente, é melhor assim, já que existem muitos exemplos de situações em que o grande botão vermelho quase foi apertado. Mas você talvez não saiba disso. No vídeo de hoje, vamos analisar alguns exemplos em que chegamos perigosamente perto do Armagedon nuclear. Em 26 de setembro de 1983, um oficial soviético estava sentado em frente a um conjunto de telas de computador em um bunker de alerta precoce ao sul de Moscou. Stanislav Petrov era tenente-coronel da Força de Defesa Aérea Soviética quando, naquele dia, os alarmes começaram a soar por toda a instalação. O sistema estava informando que os Estados Unidos haviam lançado um ataque de mísseis nucleares contra a União Soviética. Se ele tivesse seguido o protocolo sem questionar, os líderes militares soviéticos seriam informados de um ataque americano. Em poucos minutos, a pressão aumentaria para um lançamento retaliatório de centenas ou até milhares de ogivas nucleares. Essa troca de ataques poderia ter matado pelo menos dezenas de milhões de pessoas apenas nas primeiras horas. Vale ressaltar que as relações entre os Estados Unidos e a União Soviética na época haviam se deteriorado dramaticamente. No início daquele mês, aeronaves de combate soviéticas abateram um voo de uma companhia aérea coreana após ele invadir o espaço aéreo restrito, resultando em mortes. De todas as 269 pessoas a bordo, incluindo um representante dos Estados Unidos chamado Larry McDonald, além de muitos outros americanos a bordo. O presidente americano Ronald Reagan havia descrito a União Soviética como um império do mal no início daquele ano. Os líderes soviéticos temiam cada vez mais que os Estados Unidos pudessem estar preparando um ataque surpresa. E é nesse contexto de tensão internacional que Petrov chegou para seu turno noturno no Centro de Alerta Precoce Sapukov 15. Essa instalação monitorava sistemas de satélites projetados para detectar lançamentos de mísseis dos Estados Unidos. Pouco depois da meia-noite, alarmes dispararam. O sistema informou que um míssil havia sido lançado dos Estados Unidos, depois, um segundo míssil e, em seguida, um terceiro. Ao todo, os computadores contabilizaram 5 mísseis se aproximando. Petrov reconheceu imediatamente a gravidade da situação. Sua responsabilidade não era lançar os mísseis pessoalmente. O trabalho dele era informar as autoridades superiores para que elas pudessem tomar a decisão. No entanto, ele entendeu que, uma vez que o alerta subisse na cadeia de comando, os acontecimentos poderiam se tornar impossíveis de parar. Ele precisava ter extrema certeza do que estava vendo em suas telas. Petrov hesitou, e essa hesitação pode ter salvado o mundo. Não fazia sentido para Petrov que apenas 5 mísseis tivessem sido lançados. Isso fazia pouco sentido estratégico em um verdadeiro primeiro ataque americano. Ele acreditava que, se fosse verdadeiro, provavelmente envolveria centenas de ogivas. Um primeiro ataque maciço visaria incapacitar o comando soviético e os locais de lançamento de mísseis. 5 mísseis não seriam suficientes para fazer isso, e Petrov buscou confirmação em outra estação de rádio, mas nenhuma delas tinha as mesmas leituras. Estava apenas no sistema dele. O sistema de alerta precoce também era relativamente novo e havia passado pelo processo de verificação de 30 etapas rápido demais. Petrov simplesmente não tinha confiança no novo sistema para alertar seus superiores. Diante dessa enorme pressão, ele concluiu que o alerta provavelmente era falso. Ele classificou isso como uma falha. Então ele esperou e esperou. Se existissem mísseis, logo haveria evidências nos radares em terra. Mas nenhuma evidência apareceu. Ele estava certo. Depois, descobriu-se que o falso alarme ocorreu devido ao alinhamento automático entre a luz do Sol nas nuvens sobre Dakota do Norte e a órbita dos satélites. O sistema interpretou esses reflexos como lançamentos de mísseis. A decisão calma de Petrov
só se tornou famosa anos depois, quando detalhes do incidente vieram à tona após o colapso da União Soviética. Esse evento continua sendo um dos exemplos mais claros de como o julgamento humano pode evitar que um erro tecnológico se transforme em uma catástrofe. O próximo caso acontece durante a crise dos mísseis de Cuba, que por si só já foi um momento crítico nuclear. Em outubro de 1962, a Guerra Fria havia chegado ao seu ponto mais perigoso. Aviões de reconhecimento americanos haviam descoberto instalações de mísseis nucleares em construção em Cuba. A União Soviética insistia que os mísseis tinham como objetivo proteger Cuba de uma invasão, mas os líderes dos Estados Unidos os viam como uma ameaça intolerável. O presidente John F. Kennedy respondeu ordenando uma quarentena naval ao redor de Cuba, mas os navios soviéticos continuaram se dirigindo à ilha. Comandantes militares de ambos os lados começaram a se preparar para a possibilidade de que a crise escalasse para uma guerra nuclear. No entanto, abaixo da superfície do Mar do Caribe, um confronto menos conhecido estava se desenrolando. 4 submarinos soviéticos haviam sido enviados em direção a Cuba. Os submarinos chegaram a leste de Cuba pouco antes de a quarentena naval ser estabelecida. Quando um dos submarinos foi forçado a emergir devido a problemas no motor e foi capturado pelos americanos, os americanos descobriram a existência dos outros 3. E então, eles enviaram a maior parte de suas forças anti-submarino para caçar esses submarinos soviéticos, tentando exauri-los, pressionando-os até que fossem forçados a emergir após usarem toda a sua força e energia. Para a tripulação do submarino B-59, caçada por destroyers e aviões americanos, as condições internas eram miseráveis. As baterias do submarino estavam ficando fracas. Os sistemas de ar-condicionado haviam falhado em grande parte. As temperaturas ultrapassaram 43 graus Celsius em alguns dos compartimentos. Os membros da tripulação estavam exaustos e ficando cada vez mais desorientados. E para piorar, eles estavam isolados, tendo perdido a comunicação confiável com Moscou. Os oficiais a bordo não tinham uma compreensão clara do que estava acontecendo na crise dos mísseis de Cuba. A situação era sombria. Navios de guerra americanos passaram a lançar pequenas cargas de profundidade de treinamento, quase sem explosivos, usadas principalmente em treinamentos. As cargas serviam como sinais de advertência para forçar o submarino a emergir. Mas para as tripulações exaustas, essas explosões pareciam um ataque. Para o capitão do B-59, Valentin Savitsky, ele concluiu que havia uma possibilidade real de que a guerra já tivesse começado. Agora, o que os americanos não sabiam era que o B-59 carregava um torpedo nuclear. A arma tinha poder destrutivo semelhante ao da bomba de Hiroshima. Se fosse lançada contra um grupo naval americano, teria provocado uma detonação nuclear no meio de uma tensa confrontação militar entre duas superpotências que já esperavam uma guerra. O capitão teria ficado furioso e convencido de que uma ação era realmente necessária. Ele argumentou que, se eles fossem morrer, deveriam atacar primeiro. O capitão teria declarado: "Nós vamos atacá-los agora. Nós vamos morrer, mas vamos afundar junto com todos eles. Nós não vamos envergonhar nossa marinha." Felizmente, os procedimentos de lançamento soviéticos para essas armas exigiam a aprovação dos 3 oficiais superiores a bordo. O capitão e o oficial político a bordo concordaram que deveriam disparar o torpedo nuclear, mas o último oficial, Vassily Arkhipov, o chefe do Estado-Maior, discordou. Ele argumentou que não havia provas de que a guerra havia começado e insistiu que o submarino deveria emergir em vez de lançar sua arma. Após uma discussão tensa e acalorada, Arkhipov prevaleceu e o submarino emergiu sem disparar o torpedo. O submarino foi detido por embarcações americanas e forçado a retornar à União Soviética sem saber o quão perto a situação esteve de se deteriorar. Se a arma tivesse sido lançada, é totalmente possível que a crise dos mísseis de Cuba teria se transformado em uma guerra nuclear em grande escala.
O próximo caso é conhecido como o acidente de Goldsboro, um exemplo perturbador de uma catástrofe nuclear que poderia ter sido muito pior. No dia 24 de janeiro de 1961, um B-52, carregando duas bombas de hidrogênio, Mark 39 de 3,8 megatons, se partiu nos céus da Carolina do Norte. A aeronave estava em uma missão de prontidão no ar conhecida como Missão Coverall. Isso era parte de uma estratégia para garantir que bombardeiros americanos respondessem rapidamente a um ataque soviético, mantendo-os prontos e no ar. Esses aviões voavam pelo Círculo Ártico canadense, prontos para responder rapidamente a ataques soviéticos. Mas durante o voo, ocorreu um vazamento de combustível, fazendo com que a aeronave ficasse cada vez mais instável. Quando o avião foi manobrado para retornar à base, o bombardeiro ficou incontrolável e entrou em uma rotação completa. Os membros da tripulação tentaram escapar e logo em seguida pularam do avião. O avião começou a se desintegrar. Dos 8 membros da tripulação, 5 sobreviveram, 2 morreram na queda e dos 6 que escaparam de paraquedas, 1 morreu ao aterrissar. Enquanto a aeronave se despedaçava, ambas as bombas de hidrogênio se separaram dos destroços e despencaram em direção ao solo. Uma das bombas agiu quase como faria, em um desdobramento internacional durante a guerra. Seu paraquedas foi acionado corretamente e vários mecanismos de armamento ativados. Dispositivos de segurança projetados para evitar a detonação acidental começaram a falhar um após o outro. Ao todo, havia 6 mecanismos de segurança destinados a evitar a detonação acidental, e 5 deles falharam. A última barreira era um interruptor armado, seguro relativamente simples, de baixa voltagem. O interruptor ficou na posição segura, impedindo o envio do sinal de disparo e a detonação nuclear. Assim, a sequência não foi concluída. Diferente da primeira, que ficou quase intacta, a segunda bomba foi muito danificada pelo impacto. A segunda bomba não abriu seu paraquedas corretamente e, em vez disso, caiu muito mais rapidamente em direção ao solo. O impacto foi tão forte que a bomba se partiu e ficou enterrada profundamente no subsolo. As equipes de recuperação que chegaram ao local descobriram que grande parte da arma havia desaparecido sob a superfície. Alguns componentes haviam penetrado tão profundamente no solo encharcado que a recuperação se tornou extremamente difícil. A área continha solo macio e pantanoso, e os esforços de escavação foram dificultados por inundações e instabilidade. Eventualmente, as autoridades concluíram que recuperar cada peça da bomba era impraticável. Partes da bomba permanecem enterradas até hoje. Vale ressaltar que o rendimento da bomba teria sido muito maior do que o das armas detonadas em Hiroshima ou Nagasaki. Grandes áreas do leste da Carolina do Norte teriam sido devastadas e a precipitação radioativa poderia ter se espalhado por vários estados. O acidente de Goldsboro demonstrou que o perigo representado pelas armas nucleares ia além da própria guerra. Falhas mecânicas, erros humanos e acidentes poderiam causar consequências quase tão devastadoras quanto ataques deliberados. E embora vários níveis de segurança tenham impedido a detonação acidental aqui, estava a apenas um passo de uma catástrofe. Um susto nuclear pouco conhecido aconteceu após o fim da Guerra Fria. No dia 25 de janeiro de 1995, cientistas lançaram um foguete de pesquisa, Black Brant 12 da Noruega. O objetivo da missão era completamente pacífico. Os pesquisadores planejavam estudar a aurora boreal e coletar dados atmosféricos. O lançamento havia sido anunciado com antecedência pelos canais diplomáticos habituais, mas, infelizmente, nem todos que precisavam da informação a receberam. Por um erro do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, as Forças Armadas não foram notificadas e os operadores de radar russos desconheciam o lançamento. Esses operadores de radar russos, então, detectaram o foguete logo após o lançamento, acreditando que poderia ser uma ameaça em potencial, e sua trajetória se assemelhava à de um míssil balístico.
lançado de submarino. Acreditava-se que esse foguete poderia fazer parte de um ataque destinado a cegar os sistemas de radar russos com um pulso eletromagnético de alta altitude e que isso viria antes de um ataque muito maior. A gravidade foi tanta que a situação chegou ao topo do governo russo. Pela primeira vez na história, a maleta nuclear da Rússia, a Cheget, foi ativada durante um aparente alerta de ataque. O presidente Boris Yeltsin foi informado de que um possível lançamento de míssil já havia sido detectado e se viu diante de uma decisão aterrorizante sobre se deveria responder. Por vários minutos tensos, as autoridades russas realmente consideraram a possibilidade de estarem presenciando a fase inicial de uma guerra nuclear. A situação se tornou especialmente perigosa, porque os tomadores de decisão tinham apenas um tempo limitado. Se o foguete fizesse parte de um ataque, esperar demais poderia ser desastroso, deixando-os indefesos e sem alternativas. Se fosse inofensivo, agir rápido demais poderia causar uma catástrofe inexistente. Felizmente, o rastreamento por radar acabou revelando que o foguete estava se afastando do território russo. O alerta foi então cancelado. O incidente do foguete norueguês é o único caso conhecido em que uma maleta nuclear, capaz de iniciar um ataque nuclear, foi aberta. Isso significava que estávamos a apenas algumas decisões e alguns apertos de botões de distância do aniquilamento nuclear. O exemplo final aconteceu em 9 de novembro de 1979. Militares no quartel-general do NORAD, no Colorado, de repente receberam informações alarmantes. O NORAD, Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, monitora e protege o espaço aéreo norte-americano. Estabelecido em 1958, durante a Guerra Fria, sua missão principal é detectar, validar e alertar contra ameaças de aeronaves e mísseis. Durante a Guerra Fria, teve papel vital ao fornecer alerta precoce sobre possíveis ataques nucleares soviéticos. E naquele dia, as telas do computador indicaram que um ataque massivo de mísseis soviéticos estava em andamento. Os dados sugeriam que milhares de ogivas nucleares estavam a caminho da América do Norte. A resposta foi imediata. Centros de comando militar ficaram em alerta e equipes de bombardeiros nucleares se prepararam para possível lançamento e retaliação. Por um breve período, o pessoal militar americano acreditou que estava testemunhando os momentos iniciais de um conflito nuclear global. O alerta parecia autêntico, porque se originou em sistemas projetados especificamente para detectar ataques. Se os tomadores de decisão aceitassem a informação ao pé da letra, eles poderiam começar a preparar uma resposta, mas como parte do processo de resposta, eram necessárias outras etapas de verificação. Ao analisar as leituras do radar, não havia mísseis se aproximando. Os satélites não detectaram sinais típicos de lançamentos de mísseis, nem havia evidências físicas do grande número de mísseis se aproximando. Os investigadores acabaram descobrindo a causa. Alguém havia carregado acidentalmente uma simulação de treinamento em um sistema de alerta operacional. A situação foi criada para simular um ataque nuclear soviético e treinar a equipe nos procedimentos corretos para esse tipo de evento. Os computadores interpretaram o exercício como realidade. A fita contendo esse programa foi inserida acidentalmente no computador principal. Como algo que deveria ter sido usado apenas em um cenário rotineiro de treinamento, com um pequeno erro humano, levou a um dos alarmes falsos mais perigosos da história americana. O incidente reforçou uma lição que se repetiu ao longo da era nuclear. Os seres humanos ainda precisavam decidir se as informações diante deles refletiam a realidade. Isso destaca a importância de múltiplas verificações e conferências dos dados antes de tomar a decisão final de acabar com o mundo. Vez após vez, o mundo chegou perigosamente perto da catástrofe por causa de suposições erradas, sinais mal interpretados, falhas técnicas e simples erros humanos. Cada caso nos lembra que dependemos de pessoas tomando decisões corretas sob uma pressão extraordinária. E lembre-se, esses são apenas os casos que vieram a público.
Muitos registros da Guerra Fria permanecem classificados até hoje. Então, quem sabe quantas vezes já chegamos perto do fim do mundo?